Está na hora do Causa Própria. Hoje, em análise, a decisão do Presidente da República de não prestar, pelo menos para já, esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras. São nossos convidados no Causa Própria deste fim de semana o histórico deputado social-democrata Duarte Pacheco e a atual deputada do Chega, Cristina Rodrigues. A moderação é do jornalista Miguel Videira. Bem-vindo a Duarte Pacheco e Cristina Rodrigues e obrigado pela vossa disponibilidade para participar neste Causa Própria de fim de semana da Rádio Observador. E começo por si, Duarte Pacheco, e pela pergunta que é o mote para este Causa Própria. Fez bem o Presidente da República ao recusar a prestar esclarecimentos, pelo menos para já, à Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras? Muito boa tarde, muito obrigado também pelo convite, um cumprimento à Cristina. É um prazer estar a discutir esta temática com ela, há muito tempo não o fazíamos. Ora bem, o senhor sabe que esta Comissão de Inquérito tem aqui algo que tem que ser salvaguardado para mim. Eu sou muito institucionalista, não sei se é um defeito, se é uma virtude, é algo que me caracteriza. E nós temos sempre que respeitar as instituições. Acima de tudo e do combate, as instituições têm que ser preservadas. E eu já vi várias vezes essa linha vermelha que para mim existe ser ultrapassada nesta Comissão de Inquérito, quer pelas personalidades que são convidadas a participar, quer pela forma como têm atuado. Ora bem, o Sr. Presidente da República não é o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, é o Presidente da República do nosso país e que, quer pela lei, mas quer pelo caráter institucional, também tem que ser preservado até ao final do seu mandato para bem da instituição Presidência da República. O que não significa que não se lhe sejam colocadas as questões que se consideram pertinentes, e isso é natural com esta cautela. O Sr. Presidente não recusou, aquilo que disse foi que no final das diferentes inquirições dará as respostas que os deputados entenderem por conveniente. E isso eu acho que é razoável, porque é natural que depois de outros depoimentos surjam novas questões, novas dúvidas, e em vez de estar a inquirir o Presidente repetidamente, é preferível que o façam então no final, já com todos os depoimentos, com toda a informação recolhida, com todos os e-mails recebidos, com toda a documentação que desejaram já na posse, façam todas as perguntas e o Presidente deve, no meu entender, deve responder, porque, caso contrário, fica sempre aquela dúvida que se é alguma coisa a esconder. Eu acho que o Presidente não tem nada a esconder. Estamos numa democracia, há perguntas a serem feitas e o Sr. Presidente responde naturalmente. Não partilha aquela ideia defendida por José Ribeiro e Castro, antigo Presidente do CDS e também deputado, que considera que a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem poderes para ouvir o Presidente da República e que o Presidente da República também não deve abrir o precedente ao aceitar prestar esses mesmos esclarecimentos? Eu não sou constitucionalista e, portanto, sinceramente, não vou entrar nessa discussão, porque não tenho competência para poder emitir opinião. Agora, eu sei é que esta Comissão de Inquérito nasce a partir de uma dúvida que teve a ver com o comportamento da Presidência da República. E o Presidente da República, mesmo que constitucionalmente não seja obrigado, eu penso que poderá prestar os esclarecimentos que tiver que dar, porque, como digo, em democracia todos somos alvo de escrutínio. Os parlamentares representam o povo português e, portanto, representam o povo português. O Sr. Presidente responde perante o povo português, não é só quando há eleições, é permanentemente. E recordo que o Sr. Presidente já não se pode recandidatar e, portanto, já não será escrutinado o seu mandato pelos portugueses e, por isso, deve prestar os esclarecimentos. E como digo, quer dizer, quando nós quando nós não temos nada a esconder, não devemos ter medo de prestar esclarecimentos. Agora, como digo, por exemplo, eu defendo que deve ser por escrito e não presencialmente, naquela lógica de salvaguardar o respeito que as instituições da República devem ter. Cristina Rodrigues, bom dia também. Bem-vindo. E a mesma pergunta, considera adequada a resposta do Presidente da República à intenção dos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito de ouvirem Marcelo Rebelo de Sousa? Olá, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite e cumprimento também todos os que estão no estúdio, mas também todos os que estão em casa a ouvir. Relativamente à sua questão e muito concretamente a resposta do Presidente da República parece-me absolutamente inadequada e até, eu diria, com alguns, vamos dizer assim,
algumas falhas de análise jurídica, porque o Presidente da República, e até porque, respondendo também àquilo que falava há pouco relativamente à Constituição e ao facto da Constituição não o obrigar a falar, eu tenho uma interpretação que é distinta. A Constituição e o artigo que o Presidente da República refere, o artigo 130, diz respeito à responsabilidade criminal, e aqui, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, não é isso que estamos a falar, nem a tentar escrutinar. Aliás, não é essa a função da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por outro lado, o próprio regime jurídico dos inquéritos parlamentares diz muito especificamente que as comissões parlamentares de inquérito podem convocar qualquer cidadão para depor. Depois, eventualmente, o número 2 vem-nos dizer que o Presidente da República e outras entidades têm ali uma faculdade especial de querer ou não prestar essas declarações, mas é exatamente como o Eduardo Pacheco dizia, para bem da transparência e quando não temos nada a esconder, e especialmente a mais importante figura do Estado português, deve ter a obrigação de dar resposta aos portugueses. Agora, há aqui outro ponto, que é o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, de facto, dá a faculdade ao Presidente da República de decidir se ele quer falar ou se não quer falar. Não lhe dá a faculdade de decidir quando é que o deve fazer. Portanto, ele foi convocado agora. Qualquer pessoa que seja convocada tem 10 dias para se conseguir marcar a data ou para enviar por escrito as declarações e, portanto, o Presidente da República também deveria reger-se por esse mesmo prazo. Ao invés de estar, do meu ponto de vista, com alguma arrogância, a dizer que o fará se entender depois de ouvir as outras pessoas. Para além disso, o Presidente da República ainda se escuda de alguma forma no facto de ter sido eleito pelo povo, mas vamos lá ver, os deputados na Assembleia da República também são eleitos pelo povo. Estamos a falar de 2 órgãos de soberania e, portanto, até eu diria que essa resposta indicia que ele não quererá posteriormente falar. Efetivamente, reconhecemos, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares dá prerrogativas distintas a determinadas personalidades, mas, por exemplo, António Costa decidiu falar, portanto, depor por escrito, absolutamente razoável. Augusto Santos Silva, por sua vez, prefere ir à Comissão de Inquérito, portanto, prestar os seus esclarecimentos, e acho um pouco estranho que o Presidente da República não tenha interesse em vir também fazê-lo, ainda para mais dizendo que já se pronunciou, é verdade, pronunciou-se aos meios de comunicação social, mas não junto da própria Comissão de Inquérito, que já demonstrou que tem interesse em ouvi-lo, não é? Portanto, acho que é efetivamente fundamental que ele venha a prestar estas declarações e esta resposta que deu não foi adequada, obviamente, a meu ver. Eduardo Pacheco, já é claro o papel da Presidência da República neste caso? Tendo em conta as audições que já ocorreram nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e as explicações já foram dadas. Claro, eu permito-me que eu veja aqui 2 níveis. Por um lado, dá para compreender que o mecanismo, o procedimento, vamos dizer assim, que foi feito é aquele que a Presidência e os serviços da Presidência fazem com qualquer cidadão que remeta uma carta, um e-mail à Presidência da República a pedir qualquer coisa, a explicar uma situação. Sai pela chefe da Casa Civil para o chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que depois encaminha para o Ministério respectivo ou para a Câmara Municipal, seja onde for. Eu recordo que o Dr. António Costa uma vez me disse, enquanto Presidente da Câmara, recebia imensos pedidos, imensa correspondência que vinda de Belém, precisamente cidadãos que chegavam a Belém porque tinham um problema de habitação, porque tinham dificuldades em pagar a renda da casa, etc. Algo que o Sr. Presidente da República os poderia ajudar, e sendo cidadãos de Lisboa, eram remetidos para o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, isso foi o procedimento normal, não houve aqui, nessa fase procedimental, nada de diferente daquilo que é habitual. Resta só perceber se, e eu não acompanho diariamente, tento estar informado, mas não vejo a Comissão de Inquérito do princípio ao fim, mas resta perceber se, para além disso, são feitas diligências diretas, quer em alguns serviços do Estado, quer junto do Governo, para que as coisas se desenvolvessem de uma forma mais expedita. E isso, para mim, ainda não ficou 100% claro a existência ou não desse tipo de comportamento. A mesma pergunta, Cristina Rodrigues, se para si já é claro o papel da Presidência da República neste caso, e parte do pressuposto que não, tendo em conta a necessidade que há pouco sublinhava de ouvir o Presidente sobre este mesmo caso.
Não, de facto, nós compreendemos e acho que é aceite que, de facto, a Presidência da República recebe imensos pedidos e que tem uma política de dar resposta a esses mesmos pedidos. Nós aí compreendemos, a própria Assembleia da República, os deputados também recebem comunicação quase todos os dias, correspondência quase todos os dias, também com pedidos semelhantes. Agora, há aqui um ponto que é a atuação concreta que houve neste caso é que temos dúvidas que seja exatamente a mesma que houve noutros casos, nomeadamente a circunstância de terem vindo contactos diretos para o hospital para saber como é que era a situação das listas de espera ou a situação da marcação das consultas ou dos tratamentos. Quer dizer, parece-me que não foi um mero reencaminhamento da situação para a entidade competente, porque, vamos lá ver, o Presidente da República não tem competência nesta matéria. E depois, no âmbito já dos trabalhos na Comissão, levantaram-se outras questões, que é o facto de nem terem sequer sido os próprios pais das gêmeas a solicitar ajuda, o facto de ter sido um terceiro, o facto de ter havido alguém da Presidência da República a contactar um hospital, portanto, com acesso a dados pessoais que eventualmente não poderia ter acesso, e novamente a vir confirmar dados pessoais a esse terceiro. E, portanto, aqui estamos sempre, como é que eu ia dizer, é indiferente que estejamos a falar do filho do Presidente da República, porque ele não tem qualquer papel especial ou distinto no que diz respeito ou à família ou à atuação entre os órgãos oficiais. E, portanto, há aqui ainda matéria que é necessária nós confirmarmos, inclusivamente o Chega, e julgo que não foi só o Chega, acho que houve um outro partido também, que solicitou o acesso aos processos relativos à bebé Matilde, que uns meses antes também tinha sido muito mediático, e que a própria Presidência da República, através agora do chefe da Casa Civil, disse que recebeu muitos pedidos, e portanto nós também já tínhamos acesso a todos esses processos para percebermos qual é que foi a atuação, se foi uma atuação idêntica, se efetivamente foi uma atuação também naquele tempo tão curto que foi no caso das gêmeas luso-brasileiras, porque efetivamente nós na Assembleia da República, como eu dizia há pouco, também recebemos diariamente comunicações e algumas até nos dizem que já escreveram para o Presidente da República e que nada foi feito e que nenhuma diligência foi tomada e que, portanto, as suas situações mantêm-se absolutamente inalteradas. E, portanto, há uma parte que efetivamente me parece consensual. O Presidente da República recebe muitos pedidos, tem por prática dar-lhes resposta. Agora, continua por esclarecer se efetivamente a resposta que tem sido dada tem sido semelhante ou esta foi de facto uma resposta mais aprofundada, digamos assim, e com diligências adicionais. As próximas audições e as audições já estão agendadas, acredita que poderão desfazer essas dúvidas? É assim, as próximas audições, pelo menos do ponto de vista da Assembleia da Presidência da República, julgo que será importante ouvir o assessor para a área da saúde, que também foi mencionado várias vezes na audição de Frutuoso Melo e também de Maria João Ruela, e julgo que ele poderá ter aqui um papel importante também no esclarecimento. Mas depois as restantes audições que estão por se fazer dizem mais respeito à atuação do Governo e, portanto, eu julgo que seria o momento ideal para o Presidente da República falar, até porque foi por essa razão que a própria Comissão de Inquérito decidiu neste momento notificá-lo para o efeito e daí também mostrar-se, uma vez mais, inadequado o Presidente da República considerar que não quer falar agora. Há alguma forma do Chega forçar, face ao entendimento que faz da legislação, de forçar o Presidente da República a prestar esse depoimento? Enfim, como eu dizia, ele terá a faculdade de dizer simplesmente que não quer falar. Eu penso é que, do ponto de vista da Comissão, depois poderá decidir que não quererá ouvir mais tarde. O Chega, aquilo que fará, e na próxima reunião de mesa e coordenadores, que ocorrerá já em setembro, trazer este assunto para debate, para que fique já, de alguma forma, decidido qual é que será a decisão da Comissão. Tem-se escutado algumas críticas à forma como têm decorrido algumas das audições nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, expressar preocupação, particularmente a forma como correu a audição à mãe das crianças. Eduardo Pacheco, partilha estas dúvidas e inquietações? Sim. Completamente. Aliás, muitas das personalidades que têm sido ouvidas ou ainda que estão inquiridas, sinceramente, eu acho que é uma tentativa de achincalhar, às vezes, as pessoas mais do que propriamente obter esclarecimentos relevantes para os processos. Por exemplo, ir ouvir o Dr. Santos Silva, porque foi Ministro dos Negócios Estrangeiros à data, mas algum Ministro
acompanha os pedidos de atribuição de nacionalidade, não é? Em uma embaixada ou num consulado de alguns do mundo. Quer dizer, isso, ok, eu acho que o Dr. Santos Silva, como tem uma vontade político grande, ele vai dar um show e vai responder à letra a este tipo de insinuações. O próprio, querer ouvir o Dr. António Costa, se o chefe de gabinete já esteve presente, disse que recebeu e que remeteu para o Ministério da Saúde, como faz todos os dias, com milhares de casos, quer dizer, que são as orientações dadas, nem foi ele que assinou, porque ele não estava naquele momento em função nessa matéria e foi a pessoa que tem a delegação de competências para o fazer que o fez e que nunca informou o Primeiro-Ministro sobre o assunto. E mesmo assim insiste. Quer dizer, às vezes há vontade, sinceramente, ao fazer, salvaguardar as instituições, eu acho que é muito importante na democracia, porque nós passamos, mas as instituições ficam e têm que ser salvaguardadas e isso tem sido utilizado sistematicamente. Aliás, eu já fiz essa referência em público e repito que se entender-se como uma crítica ao PS e ao PSD, e não me importa que assim seja vista, que é o seguinte: nós tínhamos a prática sempre de aprovar todas as audições e comissões de inquérito. Numa lógica que se o partido A, B ou C entende que esta personalidade tem algo relevante a reportar, não vamos ser nós a obstaculizar. Mas neste caso, quando se começa a pisar o tal risco, eu tenho dúvidas se a leitura não deve ser mais profunda, se aquela entidade tem mesmo alguma coisa a acrescentar ao trabalho da Comissão. Porque não devemos participar num espetáculo de achincalhamento das instituições que muitas vezes já têm estado a esse nível. Cristina Rodrigues, como é que acolhe algumas destas críticas que têm sido feitas à forma como têm decorrido os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e particularmente à forma como o Chega tem atuado nesta CPI? O Chega tem atuado como quem quer efetivamente conhecer a verdade e chegar à verdade. Por oposição, outros partidos parecem que pretendem ocultá-la e essa situação tem ficado cada vez mais evidente. Aliás, o PSD, no caso, parece que atua exatamente como advogado de defesa do Presidente da República e é uma coisa que acho que até causa algum desconforto aos restantes deputados e aqui sim coloca uma instituição em causa. Agora, relativamente à questão das pessoas serem ouvidas na CPI ou do Augusto Santos Silva, na qualidade de ex-ministro, ser ouvido, nós temos que compreender uma coisa e parece-me que de alguma forma esta visão tem sido um bocadinho deturpada. É que as pessoas, por serem chamadas à CPI para prestar algum tipo de declarações, não quer dizer que sejam suspeitas de alguma coisa. E no caso, acho que nunca ninguém colocou em causa a conduta do ex-ministro. E, portanto, ele será ouvido porque julgamos que tem alguma coisa a esclarecer relativamente à matéria que se passou e à forma como o Ministério atua e, portanto, não vejo que isto de forma alguma melindre qualquer instituição. Aliás, a audição de Augusto Santos Silva não foi potestativa e, portanto, ela foi aprovada na Comissão. Não foi o Chega propôs, mas os restantes partidos consideraram que devia efetivamente ouvir-se Augusto Santos Silva. No que diz respeito à salvaguarda das instituições, eu sou absolutamente favorável a isso. No entanto, temos que perceber que a principal responsabilidade de salvaguarda das instituições são exatamente das pessoas que exercem estes cargos. E, portanto, quando me dizem que nós temos que salvaguardar a instituição que é a Presidência da República, concordo. No entanto, quem exerce o cargo de Presidente da República deve fazê-lo de forma a que não sejam suscitadas dúvidas sobre a sua conduta em determinado momento. E neste caso em particular, obviamente que nós não sabemos se houve alguma conduta errada ou não, mas é indiscutível que há dúvida. E havendo a dúvida, eu julgo que devemos esclarecer e julgo que o Presidente da República deve ser o primeiro a ter interesse nesse esclarecimento. Pareceu-me, Duarte Pacheco, que o escutei a esboçar um sorriso, um discreto sorriso. Assim foi? Quer acrescentar alguma coisa àquilo que disse Cristina Rodrigues? Só isto, eu fiz essa referência, em primeiro lugar, que os outros partidos têm aprovado muitas destas audições. E eu acho é que eles deviam próprios fazer uma reflexão sobre se há algo para o objeto da Comissão que essas personalidades venham trazer, em vez de fazer só espetáculo político. E isso é que é a minha crítica aos outros, porque já percebemos qual é o objetivo do Chega, neste caso, muitas vezes é o espetáculo mediático, mais do que propriamente fazer esclarecimentos. E no caso do ex-ministro dos Estrangeiros, que não houve nenhum, ainda bem que é reconhecido que não há suspeitas, mas
se não há suspeitas e se o processo foi aquilo que já foi transmitido, que foi aquele que todos os cidadãos que chegam a um consulado a pedir é transmitido, até muitas vezes até com prazos mais rápidos do que este caso, quando assim acontece. Quer dizer, porquê? Quer dizer, eu sinceramente não identifico nenhum valor acrescentado daquela audição, a não ser o espetáculo político. Mas isso é a vida, pronto. Temos que respeitar. O Parlamento também é focado nesses aspectos e não só no debate de ideias, infelizmente. Cristina Rodrigues, admite a possibilidade de, tendo em conta a forma como decorreram as últimas audições e os esclarecimentos já prestados, de serem inconclusivos os trabalhos da Comissão aos olhos do Chega? Eu não percebi aqui disse. Pergunto se admite a possibilidade de serem conclusivos os trabalhos da Comissão, não ser possível chegar a esta conclusão se de facto houve um tratamento de favorecimento ou, numa linguagem mais plebeia, uma cunha para facilitar o tratamento destas crianças. Eu julgo que ainda estamos numa fase muito inicial. Há várias audições que ainda vamos ter que me parecem da maior importância, nomeadamente a secretária do ex-secretário de Estado da Saúde, também a médica que foi responsável pelo caso e, entre outras pessoas, os inspectores da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e, portanto, há aqui um conjunto de audições que me parecem ainda muito importantes e que poderão ajudar ou não a esclarecer a situação. Portanto, acho que neste momento é muito prematuro ainda estar a dizer se conseguiremos ou não um esclarecimento cabal. Estamos quase no final deste causa própria de sábado. Deixe-me só perguntar-lhe, Duarte Pacheco, e virando aqui a agulha antes de terminar, se já sente saudades dos trabalhos parlamentares e do combate político no Parlamento. Sim, isso é natural. Quando depois de uma vida de mais de 30 anos é normal que essa saudade esteja presente, mas é a vida e temos que avançar, são etapas diferentes. Não guardo bons momentos que passei no Parlamento e dos debates com muitos colegas de todos os partidos, com o respeito que sempre que cada um me mereceu. Permita-me só que faça esta referência. Sim. Porque, muitas vezes, o fazer algo na sequência de um pedido que recebemos não quer dizer que seja bem sucedido ou não. A pessoa nem sabe depois se foi bem sucedido ou se foi devido a isso que a situação se resolveu. Quantas vezes eu, como deputado eleito pelo Oeste, fazia as minhas visitas às segundas-feiras, que eu tive contato com o eleitorado, visitava uns bombeiros ou visitava uma misericórdia e as pessoas diziam-me, olha, veja como está a nossa carrinha do apoio domiciliário, que está completamente podre. Já pedimos à Secretaria de Estado, mas nunca tivemos resposta. Ok, era a minha obrigação, não era ficar em saco roto, era a minha obrigação ao regressar ao Parlamento, fazer um telefonema para o Ministério respectivo e dizer, olha, eu estive a fazer esta visita, disseram-me isto, veja lá o que é que pode fazer. Agora, não faço ideia depois se aquilo foi resolvido, se não foi resolvido. Às vezes, sim senhora, tive a informação quando me telefonavam a dizer, olha, já temos uma resposta, foi positiva, muito obrigado. Eu disse, olha, eu não sei se foi por minha interferência ou não, mas isso aconteceu. Ainda bem, significa que a sua situação foi resolvida. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Agora, isso não significa que haja propriamente quer ganho pessoal, nenhum, a não ser esse telefonema depois de agradecimento, que não sabemos se é merecido, sequer, porque se calhar o processo já estava em curso e o telefonema não fez nada, não adiantou nada, mas era a nossa obrigação, porque quando nós representamos, não pode ser só ir-nos fazer a visita, as pessoas colocar-nos as questões e nós esquecermos. Porque se esquecemos, as pessoas dizem o que é que lá estás a fazer. Afinal, nós elegemos e tu não tens em conta as nossas preocupações. Estiveste cá, disseste que estavas atento à nossa realidade, mas não fizeste nada. Portanto, nós temos que fazer, é essa a obrigação dos eleitos. E se isso nos ajuda a resolver os problemas, muito bem. Como é que querem chamar a esse tipo de comportamento? Deixo isso ao critério de cada um. Vai ser preciso. Se eu pudesse só dar uma nota. Sim. É muito rápido, peço desculpa. É só para dizer que, efetivamente, os deputados do Chega também recebem esses pedidos e essas chamadas de atenção, chamamos-lhe assim. No entanto, a nossa prática, em particular, não é esse contacto telefónico. Nós fazemos um pedido de esclarecimento através da via formal, através da Assembleia da República, para que fique público, todas as pessoas tenham conhecimento, para que seja absolutamente transparente e para que haja absoluta igualdade também.
E, portanto, efetivamente, não existe da parte do Chega essa prática do telefonema. Eventualmente, não sei se terá a ver com o facto de não ter estado no governo ou o que seja, mas nós separamos muito bem entre aquilo que é a Assembleia da República e aquilo que é o governo. E a circunstância de ser necessária sempre a maior transparência na atuação dos deputados. Que eu tenho a certeza que o Duarte não fez ou se faz o telefonema não é por questões de transparência ou não. Mas, efetivamente, neste ponto em particular, é importante que toda a informação fique pública. E com um telefonema não é possível que assim fique, não é? E, portanto, pronto, mas obviamente cada um fará como achar melhor, mas achei que era importante esclarecer este ponto. Sim, mas eu agradeço, Cristina, mas é uma lógica só de ser expedito e depois assumi-lo, quer dizer, não há aqui nada escondido, mas muitas vezes também, claro, fazendo através dos requerimentos ou das perguntas, mas conhecendo as pessoas pessoalmente, muitas vezes o telefonema ajuda muito porque é tanta a informação que entra no Ministério, que é natural que os responsáveis muitas vezes nem têm conhecimento daquilo que lá chegou. E isso acontece muitas vezes porque são dezenas, centenas de documentos que entram diariamente. E assim, se nós pudermos ajudamos as pessoas que nos bateram à porta. A ver, vamos o que concluem os deputados que integram esta Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras. Procuram determinar se houve algum tratamento de favor ou não. Quero agradecer aos deputados, à deputada Cristina Rodrigues e ao ex-deputado Eduardo Pacheco, a vossa presença neste Causa Própria da Rádio Observador. Bom dia.